Falando no Rio, temos o Vasco da Gama, com uma perda bem significativa para o time, que é Gabriel Peck, vendido por 50 milhões, foi para o LA Galaxy, possivelmente. Vai ser a maior venda da história do clube, né? Vai ser a maior venda não, desculpa, vai ser a maior aquisição da história do clube, a maior transferência. 50 milhões de reais, 10 milhões de dólares. Gabriel Peck, que apesar dos pesares do Vasco na temporada 2023, foi um jogador importante, muita presença no ataque, recompunha muito bem, era um jogador que sabia se comportar muito bem dos dois lados do campo, e sai com gosto de que poderia ter ficado mais, deixa uma dorzinha no torcedor vascaíno, pelo menos os torcedores que eu conversei e que viram essa saída e tudo mais. Enfim, o que tu achou disso, mano? Tem já uma reposição pro que o Vasco tá trazendo, não sei se vai ser a altura, se a torcida gostou muito. Mas enfim, o que tu acha dessa saída do Gabriel Peck, mano? Cara, assim, o Gabriel Peck é um jogador que, assim, desses anos de Vasco, ele sobe muito cedo, né? O Vini tá aí, pode confirmar a idade pra mim que ele subiu profissional, mas ele sobe muito cedo, teve bons e maus momentos, teve momentos de crítica, mas nessa última temporada ele foi muito importante pro Vasco. Foi. Muito importante. E eu vejo ele assim como um jogador que representa o torcedor vascaíno dentro de campo. Garra, vontade, não desiste nunca. E, cara, um bom jogador. Eu acho que o Vasco vai sentir muita falta dele mesmo. O valor financeiro bom, uma boa venda. Sim. Para um mercado, podemos dizer assim, alternativo, né? Não vai para a Europa, tem 22 anos, já acaba que não vai para a Europa. Vai fazer o seu pé de meia lá nos Estados Unidos. Eu vou trazer aqui os números do Peck com a camisa do Vasco. Boa. Desde que subiu na sua carreira, o Peck fez 178 jogos com a camisa vascaína e marcou 26 gols e deu 14 assistências. Bons números, tá? Vou te falar, talvez os números sejam um pouco abaixo da importância dele em campo, tá? Porque igual a gente falou que ele é um cara importante, ele é um cara que recompõe bem, ele é um cara que também ajuda na defesa, ele é um cara que volta, e ele é um cara que também tem uma presença no ataque. Então acho que você julgar o Peck por números talvez soe um pouco injusto com o jogador que ele foi na última temporada. Só que agora eu acho que a gente tem que analisar essas transferências com dois olhares diferentes, tá? Do atleta Peck e da pessoa Peck. Porque eu acho que como atleta, não sei se essa transferência faz tanto sentido assim, tá? Eu acho que o Peck tinha potencial para ir para um outro mercado. Talvez ir para um time de segundo escalão da Europa, tentar fazer alguma história lá, ou até mesmo continuar no Vasco e ser importante para a história do Vasco recente, que está vindo por aí. O Vasco agora, que está bem financeiramente, tem o Alexandre Matos que vai encabeçar essa nova fase do Vasco e que vai ser importante nas contratações. Só que agora, do ponto de vista do Gabriel, a pessoa Gabriel, cara, a qualidade de vida que ele vai ter nos Estados Unidos é infinitamente maior. Ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai poder jogar com muito mais tranquilidade, o estilo de vida nos Estados Unidos é muito melhor. Pô, ele vai para Los Angeles, irmão. Ele vai estar em Los Angeles, que é um lugar excelente. Então, cara, eu acho que são dois lados da mesma moeda. Qual lado você vai escolher seguir? Aí já vai de cada pessoa. Só que eu acho, não vejo como uma transferência ruim, tá? O mercado alternativo também é interessante, mas eu acho que ele tinha potencial para alçar voos maiores, sabe? Porque querendo ou não, eu acho que ele vai acabar se escondendo um pouco do futebol indo pra MLS, sabe? O Vasco que tá sendo muito visado nesse mercado dos Estados Unidos, né? Sim. O Evander, quando sai, tá lá nos Estados Unidos. O Thales Magno foi pra lá. E agora saindo o Peck. E, cara, eu deixo essa pergunta aqui pra você e pra galera aqui do chat. Gabriel Peck, com esses números que eu trouxe aqui, com esses times do Vasco, podemos dizer assim, ruins, tá? Podemos dizer que foram times ruins que ele esteve ali no Vasco. Se ele tivesse um time melhor, no próprio Vasco, com um elenco melhor, organizado, sem esse tumulto todo, talvez não seriam números dobrados de Gabriel Peck? Pode ser, seriam cara. Destaques muito maiores? Cara, eu acho justo pensar dessa forma, até porque, de novo, você falou muito bem, ele é um jogador que tem muita entrega dentro de campo. Então, a questão física do Peck nunca é algo que vai faltar. Então, cara, se ele estava correndo por um time que não o acompanhava em diversos momentos, se ele corresse por um time que estivesse à altura, eu acho que seria natural que esses números fossem maiores, sabe? Porque ele é um jogador com muita qualidade, eu gosto do Peck. Mas eu acho que, cara, ele poderia vir a ser um jogador muito importante pro Vasco. Não sei se ele seria ídolo algum dia, não sei, é difícil prever isso,
mas eu acho que ele continuaria sendo importante, sem dúvida. Cara, e aí tem a reposição, né? Antes disso, eu vou ler o comentário aqui do Vini, tá? Boa. Fico triste porque ele subiu muito jovem e inexperiente. Foi bastante criticado e agora que o Vasco apresenta um time minimamente competitivo, ele sai. Infelizmente aí o PEC dá adeus. E os vascaínos agora estão tristes, né? É isso. E risado no chat, né? A galera pancar kkkk no chat, até um pouco sádico da parte do Arthur Xavier. Mas tudo bem. E aí você tava falando da reposição, mano. Quem que vem pro lugar do PEC? Cara, então, chega o atacante David por empréstimo do Internacional. É assim, 28 anos, é um jogador experiente, já passou por São Paulo, Fortaleza, Vitória, se eu não me engano. Vitória. E, cara, o que você acha desse nome para recomposição de Gabriel Peck? Não me agrada muito, tá? Sinceramente, não me agrada, tá? Eu citei o Vitória porque talvez o grande momento da carreira do David tenha sido no Vitória. Em 2017, se eu não me engano. Acho que foi esse ano que ele jogou lá no Vitória. E aí a gente tá falando de um jogador que teve o grande momento da sua carreira em 2017 e foi um grande momento. Desde então, o David nunca foi um jogador que despertou grandes olhares e que emocionou pessoas nos times que ele passou. Muito pelo contrário, a saída dele do Internacional agora foi comemorada pelos torcedores. 39 jogos no Inter, 2 gols e 2 assistências. Então, são números do Segovinha pelo Botafogo, né? Um pouco melhores, mas assim, são números pífios. E você trazê-lo para recompor o lugar do PEC, para recompor a saída do PEC, que é um jogador muito importante, cara, eu acho que você abaixa um pouco o nível. E aqui não é nenhuma crítica à pessoa David, tá? Longe disso. Mas a gente tem que entender que existem níveis. E o PEC tá um nível acima do David. Então, se a gente estivesse falando aqui que o David chegando para possivelmente ser um reserva e, enfim, trocar ali com alguns jogadores ao decorrer dos jogos da temporada, poderia até ser interessante. Mas eu acho que se ele vier para ser reserva, ele fica bem atrás do Rossi, fica atrás do PEC, e não tem espaço como titular nesse time do Vasco, cara, sendo bem sincero. Não, e eu tinha trago os números do PEC no total da carreira. 26 gols. O David, com 28 anos, tem apenas 43 gols em toda a sua carreira. Então, o PEC tá quase alcançando. Quase alcançando. É um jogador, assim, de força física, veloz, só que eu acho que com muita pouca técnica. Assim, se der certo, vai queimar nossa língua, vai calar nossa boca. Mas eu acho que é um nome, assim... Questionável. Eu acho que a diretoria do Vasco poderia ter olhado melhor ali pro mercado na hora de trazer um jogador para esse tipo de posição. Sem dúvida, mano. Talvez até no próprio futebol brasileiro poderia achar alguns outros jogadores, talvez olhar para a base do Vasco, talvez tentar algum jogador mais jovem, dar oportunidade. Mas enfim, optou por um jogador mais experiente, que não tem assim, um grande brilho por onde passou, nem pelos últimos clubes, nem por clubes mais antigos, mas que chega e a gente torce para que dê certo, mano. Só que assim, se a gente for analisar friamente, é um jogador que chega no nível abaixo do PEC. E se ele for titular no Vasco ao decorrer dessa temporada, eu acho que o Vasco vai acabar sentindo muita falta do Gabriel Peck. E aí, ó, comentários aqui pra gente fechar esse assunto. O Arthur Xavier tava rindo do comentário do Lucão, tá? Perfeito. E aí, ó, o Maurício. Esse David é bem ruim. Tanto que ele não parou em nenhum time que passou. Esse é um sintoma. Bate e volta. É um sintoma que o jogador não tá rendendo. É isso, mano.